Sabe aquela sensação de que você percebe o mundo de um jeito diferente? Que você consegue enxergar por trás das aparências, notando coisas que a maioria das pessoas nem percebe? Essa sensibilidade não é só um traço da sua personalidade. Pode ser, na verdade, um dom espiritual poderosíssimo. Hoje a gente vai fundo no que a Bíblia ensina sobre o discernimento de espíritos. E o que eu vou te revelar aqui pode mudar completamente a forma como você entende o seu chamado. Fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou detalhar os 7 sinais que não deixam dúvida de que Deus te deu esse dom. Presta muita atenção, porque entender e principalmente cultivar o discernimento espiritual é a chave para uma caminhada cristã firme e segura, ainda mais nos dias de hoje. É exatamente para isso que nós do canal Assim Aprendo existimos. Nós ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal no YouTube. Você quer aprender de verdade? Então, pode ter certeza, você está no canal certo. O nosso compromisso é com a profundidade e a verdade da Palavra de Deus. E para a gente já começar esse estudo em unidade, no mesmo espírito, eu quero te convidar a declarar que você está pronto para receber o que Deus tem para a gente hoje. Se você está pronto, digita amém aí nos comentários. Olha só qual vai ser a nossa jornada. A gente começa entendendo a revelação desse dom, que é um chamado bem incomum. Depois, vamos explorar os sinais de percepção espiritual, o que eu chamo de inconformidade divina, e também os sinais de santidade e temor. E no final, a gente vai ver como viver com esse dom e qual é a sua missão a partir de agora. Então vamos mergulhar de cabeça na primeira categoria de sinais, a percepção espiritual. Vamos entender o que os seus olhos espirituais conseguem ver, aquilo que na maioria das vezes está oculto para todo mundo. O primeiro sinal, e olha, esse aqui talvez seja um dos mais evidentes. Você tem essa capacidade de perceber quando tem algo errado no ar. Quando espíritos malignos estão tentando influenciar uma pessoa, um lugar ou uma situação. E não é coisa de filme de Hollywood. É uma sensibilidade espiritual. Pensa nisso como um alarme espiritual. Você sente um ambiente pesado, uma energia opressiva, onde todo mundo vê só uma pessoa de mau humor, você consegue discernir a raiz espiritual por trás daquilo. Não é à toa que o apóstolo João nos avisa lá em sua primeira carta, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Esse dom é a ferramenta que o Espírito Santo te dá para fazer exatamente isso, para se proteger e também para interceder. Vamos agora para o segundo sinal, que funciona como um filtro para a verdade. Hoje em dia, com tanta informação, a gente é bombardeado por todo tipo de pregação e ensinamento. Mas quem tem o dom do discernimento tem um tipo de antivírus espiritual. Consegue identificar na hora quando uma mensagem, por mais bonita e ungida que pareça, está distorcendo a palavra de Deus. O próprio Jesus nos alertou sobre os lobos em pele de cordeiro. O discernimento te ajuda a olhar para os frutos, não só para as palavras bonitas. Enquanto muita gente é levada pela emoção, você é guiado a conferir tudo nas Escrituras, que nem os crentes de Bereia faziam, lá em Atos 17. Alguma coisa dentro do seu espírito simplesmente soa um alarme, te protegendo do engano. Já aconteceu isso com você? O terceiro sinal, esse é crucial para os relacionamentos e para a sabedoria do dia a dia. Você consegue enxergar além da máscara, sabe? Além das aparências. Enquanto muitos se impressionam com elogios, com promessas, com gestos, você consegue sentir a real intenção no coração da pessoa, seja ela boa ou má. Eu sei que isso pode ser desconfortável, talvez até já te chamaram de desconfiado por causa disso, mas a verdade é que Deus te deu olhos espirituais. E o ponto aqui não é julgar ou condenar ninguém, mas sim ter aquela sabedoria que Salomão pediu a Deus, um coração que discerne. É um dom de proteção, para saber em quem confiar, de quem se afastar e, claro, por quem orar. Vamos avançar agora para uma segunda categoria de sinais. Eles mostram uma separação saudável, uma santa inconformidade com os padrões deste mundo. O quarto sinal é a prova de que o seu coração anseia por algo muito maior. Enquanto a sociedade valoriza o prazer que passa rápido, a fama, o acúmulo de coisas, você sente um incômodo profundo com essa busca sem fim. Essa inconformidade é o eco de Romanos 12, versículo 2 na sua alma. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você questiona os valores, rejeita conversas e atitudes que ofendem a Deus, e essa postura às vezes pode até te fazer sentir sozinho, mas é a marca de quem foi chamado para ser sal e luz. Agora, o quinto sinal que funciona como uma bússola moral interna em tempos de tanta confusão. A gente vive numa geração que, como o profeta Isaías já dizia, chama o mal de bem e o bem de mal. A confusão moral é geral.
Mas quem tem o dom do discernimento tem uma clareza que não vem da própria inteligência. É o Espírito Santo que alinha a sua consciência com a palavra, te fazendo ver as coisas como Deus vê, mesmo que isso te coloque na contramão da cultura. Vamos fazer uma pausa rápida. O que a gente está conversando até aqui está fazendo sentido para você? Esse estudo está te ajudando a entender melhor esse dom? Pensa um pouquinho nisso. Se este estudo está agregando valor, se está sendo útil, escreva amém nos comentários. E entenda, isso não é só uma palavra, é uma declaração de que você concorda com a verdade de Deus. Nunca subestime o poder da sua declaração. O teu amém tem o poder de estremecer o inferno. Muito bem, agora a gente entra numa área mais íntima da sua caminhada, a sua postura pessoal diante da santidade de Deus e da realidade do pecado. O sexto sinal de discernimento espiritual, esse é fundamental. Você desenvolveu o temor do Senhor. E quando eu falo de temor, não é aquele medo que paralisa, de jeito nenhum. É uma reverência, um respeito profundo. Como diz lá em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você entende que Deus é santo, é justo, é soberano, e esse temor te protege da arrogância e te leva a uma adoração sincera e uma obediência que nasce do amor. E finalmente, o sétimo e talvez o mais transformador de todos os sinais. Você desenvolveu um ódio genuíno pelo pecado. E aqui está a diferença fundamental. Não é ódio pelo pecador, mas sim pelo pecado em si. Você entende a dor que o pecado causa a Deus e a destruição que ele traz para a vida das pessoas. Como o salmista diz no Salmo 97, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Isso não te torna uma pessoa amarga que julga todo mundo. Pelo contrário, te torna alguém com o coração de Cristo, cheio de compaixão pelos perdidos, mas intolerante com o erro que os aprisiona. E essa mensagem de transformação nos conecta, não importa de onde a gente esteja. Eu queria muito saber, de onde a palavra de Deus está te alcançando hoje? Me conta aí, de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo? É uma alegria imensa ver até onde esse estudo chega para a glória de Deus. Muito bem, agora que a gente já identificou os sinais, a pergunta mais importante é: o que eu faço com esse dom? Como viver com ele de um jeito prático e sábio? Esse dom exige maturidade, então anota aí 4 passos essenciais. Primeiro, a atitude certa. Use sempre com responsabilidade, humildade e amor, nunca com orgulho. Segundo, dependência. Ore sem cessar por sabedoria para saber como e quando agir. Terceiro, o fundamento. Continue ancorado na palavra de Deus, que é a sua única bússola. E quarto, submissão. Deixe que o Espírito Santo que te deu o dom continue te guiando em toda a verdade. Se você se identificou com vários desses sinais, entenda, isso não é um fardo, é um chamado. É uma ferramenta de Deus para os dias de hoje. E agora, você tem uma missão. A sua primeira resposta a esse chamado é a reflexão sincera. Olhando para esses 7 sinais, com quantos deles você se identificou? Compartilhe aí nos comentários. A sua jornada, o seu testemunho, pode encorajar muita gente que está descobrindo esse mesmo dom. E se esse estudo foi uma bênção para você, me ajude a abençoar outros. Deixe o seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o dom do discernimento e, claro, se inscreva no canal para continuar crescendo com a gente nos próximos estudos. A sua participação é fundamental nessa missão. Lembre-se sempre, o discernimento é um dom para ser cultivado em oração e no estudo da palavra. Que Deus te abençoe muito na sua jornada. Para continuar aprendendo, assista ao próximo estudo do nosso canal. É só clicar no link que aparece aqui na tela.